Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 8 de maio, nós vamos falar sobre laminação, processo de conformação dos metais. Reparem que a hora que sai do forno, ele sai nesta condição aqui. E aí você vai passando os laminadores e vai chegando até essa espessura aqui. Vejam bem, todo material laminado ele tende a diminuir a sua espessura e aumentar a sua largura, tá? Então, nesse processo de laminação, nós vamos ver três situações: laminação a frio de chapas, laminação a quente de chapas, laminação de barras e perfilados, tá? O que seria perfilados? Seria viga U, viga I, trilho, outros formatos retangulares, quadrados, hexagonal e várias outras geometrias de barramento, até mesmo eixo. Olha, essa figura ela mostra para gente que ela tem no início essa espessura de 30 milímetros. Este primeiro cilindro ele tem uma velocidade em RPM de 33,90. O tempo para passar do 1 para o 2 é de 3,48 segundos. Passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto, passa para o quinto, passa para o sexto e passa para o sétimo. Veja bem, o aumento de RPM que tem nesta para essa daqui. Por quê? Porque nesse espaço você observa que o material vai esticar, ele vai esticando, tá? Ele vai esticando e vai dando o formato necessário para esse material, para esse determinado processo de laminação, tá? Observe que aqui você tem uma relação de 40%, aqui uma relação de 37% para 35% aproximadamente, e assim ela vai caindo até chegar nos seus 20% de espessura. Ela vai diminuindo até a necessidade do cliente, de 2,61 milímetros, certo? Então, isso é uma forma de exemplificar a laminação. Enfim, somente laminação. Aí nós temos a definição de processo. O processo de laminação é o processo de conformação que consiste a deformação do material pela passagem entre dois cilindros rotativos que giram em sentidos opostos, designados por cilindros de laminação. O material tem uma espessura reduzida de acordo com a abertura entre os cilindros de laminação, tá? Então, conforme esta aproximação do cilindro, você tem a espessura desejada. Repare que aqui ela tem uma deformação, tá? Aqui ela é chamada de deformação elástica, tá? Porque esse material ele vai entrar numa certa velocidade e vai sair numa velocidade muito maior aqui na frente. Aqui a velocidade ela é maior do que aqui entra. Velocidade
menor, tá? E aí o giro do cilindro é que vai dar a produção da laminação. Aqui é uma outra definição, que você pode fazer a laminação tanto na parte horizontal dos cilindros, tá? Que você vai estar diminuindo a espessura do material, quanto você vai estar diminuindo a largura do material. Este aqui, ó, cilindros verticais, que faz o trabalho de laminação da largura. E esse daqui faz, os horizontais faz a laminação da espessura. Ok? Aqui é mais uma definição. Nós temos alguns tipos de laminadores, cilindros laminadores. Nós temos o tipo que ele é duplo, tá? Duplo cilindro. Eu tenho 2 cilindros, tá? E ele não é reversível. Então, o sentido desse é somente de ida. Este cilindro, que é o cilindro reversível, ele faz este movimento aqui, ó. Ele vai, depois ele volta. Então ele ocupa o mesmo espaço de laminação. O terceiro, a letra C, é com 3 cilindros, tá? Então você pode fazer isso e a mesma chapa vir para cá. Ou não necessariamente, você economiza um cilindro para fazer a laminação, seja ela quente ou a fria, de trio, né? O quadro, ele tem 2 cilindros fazendo uma força para um cilindro menor, 2 cilindros menores, para que você obtenha uma superfície mais apropriada de uma laminação. Esse nome aqui, ó, Sandesmir, ele é um cilindro que você tanto faz você tá ele na sua nivelação aqui, a sua nivelação, ou não necessariamente, você pode trabalhar com uma situação da chapa nesta posição aqui, ó. Então você tem uma certa flexibilidade para trabalhar com esse tipo de laminação, tá? Pode ser no nível ou pode ser com grau pequeno, mas um grau que venha trazer uma laminação perfeita. Os laminadores universais, eles são desse estilo aqui, ó, tanto horizontal quanto verticais, que a gente viu na tela anterior. Agora nós vamos falar do laminador a quente. Vejam bem, o laminador a quente, ele entra no forno, do forno ele vai passar por um sistema de laminação com esses cilindros aqui. Cilindro 1, cilindro 2. É utilizado para materiais de baixa plasticidade a frio. Serve como etapa de preparação para a laminação final a frio. Permite grandes reduções de espessura, forças de laminação menores que a de laminação a frio. Aqui é interessante porque é o seguinte, o que acontece? Você deixa as moléculas todas relaxadas aqui dentro, nessa condição aqui, certo? Sendo que ela, a hora que passa por um sistema de estreitamento do seu material, ela vai tornando novo formato, até que ele vai esfriar, tá? Ele vai esfriar e vai voltar aproximadamente igual ao anterior. Agora aqui nós temos um filme que eu gostaria que vocês vissem como que é essa laminação aqui.
É rapidinho, tá? Vamos lá. Olha lá, o cilindro em funcionamento. Aqueceu a chapa e ela sai no formato desejado pelo cliente, tá? Aqui são as características microscópicas que elas vão representar depois de laminada, ok? Laminação a frio. Laminação a frio, você tem uma característica de peça totalmente diferente. E aqui você muda as moléculas. Você tem a molécula aqui de uma forma e aqui você vai sair ela em outro formato, dando uma resistência melhor para o seu equipamento, para a sua peça. Requer material de boa plasticidade a frio, é precedida da laminação a quente, as reduções de espessura são limitadas pelo encruamento e assim sucessivamente. Produz acabamento superficial bom ou ótimo, é muito melhor, tá? A frio é muito melhor. E agora um videozinho para vocês verem como que é o funcionamento dela, da mesma forma que foi a laminação a quente. Olha só, a laminação ela se dá de uma forma que a sua característica microscópica ela interfere no produto final, tá? Ela vai interferir. Vejam bem que ela tem uma estrutura melhor para aço 1010. E por último, a laminação de barras e perfis. Em cada passe do material, do metal, é normalmente comprimido somente em uma direção. Vejam bem, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Então ele só vem de lá para cá, ó. Ele não tem como voltar, tá? Então você vai fazendo, ó, aqui um perfil em U, certo? Aqui é um perfilado em U, certo? Aqui é um perfilado quadrado, ok? Uma vez que o metal se expande muito mais na laminação a quente, as barras do que na laminação a frio. O cálculo de tolerância necessário para a expansão é um problema importante no planejamento dos passes das barras e dos perfis. Então tem uma certa definição aí para vocês. Agora eu vou montar um vídeo onde no próprio vídeo tem 4 vídeos para vocês verem como que é o trabalho da laminação.